Olá, tudo bem? Após falarmos sobre a formação e composição dos solos, é importante discutirmos sobre várias tecnologias de remediação de solos contaminados. Os três principais tipos de tecnologias atualmente disponíveis para a remediação de áreas contaminadas são a contenção ou imobilização, a mobilização e, finalmente, a destruição. Em geral, as tecnologias podem ser aplicadas in situ, isto é, no local de contaminação, ou ex situ, ou seja, após a remoção do material contaminado para um outro local. Devido aos custos e riscos, como por exemplo o aumento da poluição atmosférica em decorrência da escavação e movimentação do solo, processos in situ são comumente preferidos. Entre as técnicas associadas com contenção in situ, isto é, o isolamento dos resíduos do ambiente, está a cobertura do local contaminado, particularmente com argila ou a imposição de barreiras de baixa permeabilidade, que evita a propagação lateral dos contaminantes. A contenção ex situ, por outro lado, consiste na disposição do solo escavado em aterros especiais. Você pode observar nesta figura um exemplo de remediação de solo ex situ. O solo contaminado foi transferido para um outro local, devidamente identificado, como você pode observar na figura. As técnicas de imobilização incluem as técnicas de solidificação e imobilização, e são especialmente úteis para resíduos inorgânicos, os quais podem ter dificuldades no tratamento por outros métodos. A estabilização, por exemplo, pode ser encontrada frequentemente pela adição de uma substância que converte um íon de metal pesado no seu respectivo sal insolúvel. Nós temos exemplos de sulfetos, como por exemplo o sulfeto de chumbo e o sulfeto de mercúrio. Um resíduo concentrado que seja perigoso ao meio ambiente também pode ser solidificado com cimento Portland, ou também através de um sepultamento utilizando vidro fundido, um processo conhecido como vitrificação. Em todos esses exemplos, a solubilidade e a mobilidade dos contaminantes é bastante reduzida. No caso das técnicas de mobilização, podemos citar aquelas efetuadas in situ, que incluem a lavagem do solo e a extração do vapor dos contaminantes do solo. A lavagem do solo também pode ser feita ex situ, como nós vamos ver em breve. Em relação à extração de vapores do solo, o aquecimento do solo pode ajudar a aumentar a taxa de evaporação dos contaminantes. A perfuração de poços no solo também pode ajudar nesse processo, utilizando, por exemplo, extração a vácuo. Vamos aprofundar mais sobre o processo de lavagem de solos contaminados. A lavagem do solo in situ é conduzida pela injeção de fluidos através de poços no solo subsuperficial e coletando-os em outros poços. Este é um processo similar àquele de extração de vapores que acabamos de ver. O fluido utilizado na lavagem do solo contaminado pode ser simplesmente água, que é útil para remover constituintes ou contaminantes que sejam solúveis em água. Por outro lado, também pode ser utilizada soluções ácidas e soluções básicas, que podem remover contaminantes básicos ou ácidos respectivamente. Temos várias opções de lavagem, como por exemplo o uso de soluções contendo agentes quelantes, como por exemplo o EDTA, que é um complexante bastante eficiente. Podemos utilizar também na solução de lavagem agentes oxidantes, surfactantes, ou seja, agentes tensoativos, ou também biosurfactantes, que sejam por exemplo produzidos por micróbios. Para entender melhor sobre pesquisas que estão sendo atualmente realizadas para melhorar processos de lavagem de solos contaminados, vamos analisar dois artigos de revisão publicados em revistas científicas. O primeiro artigo que vamos analisar é de 2017, e ele trata sobre as vantagens e desafios do uso do surfactante Twin 80 para processos de lavagem de solo. Neste caso, são solos contaminados com compostos orgânicos hidrofóbicos. Vamos ler o resumo do artigo. A ocorrência de compostos orgânicos hidrofóbicos no solo tem se tornado um problema ambiental bastante significativo. Este problema tem ganhado mais proporção devido à forte absorção desses compostos orgânicos hidrofóbicos nas partículas do solo e também devido à ausência de tecnologias de remediação que tenham sido testados em grande escala. Vários estudos têm mostrado que os surfactantes têm a capacidade de solubilizar compostos orgânicos hidrofóbicos a partir do solo, melhorando dessa forma a eficiência de remediação. Entre esses surfactantes está o Twin 80, que tem chamado a atenção devido ao seu baixo custo, baixa polaridade, baixa toxicidade e alta capacidade de solubilização. Nesta revisão, ou seja, neste artigo, se destaca o desenvolvimento do surfactante Twin 80 nessas tecnologias de remoção de compostos orgânicos hidrofóbicos.
veja que esse artigo de revisão contém um sumário, onde você pode ver várias tecnologias de remediação de solo ou combinações de tecnologias utilizando o surfactante Twin 80. Eu quero te mostrar algumas imagens bastante didáticas presentes neste artigo. Na figura 1 que você vê agora na tela, você observa um mecanismo de solubilização de contaminantes com auxílio do surfactante em questão. Como você pode ver na parte superior direita da figura, as cores identificam qual é a região do solo, o contaminante e também a água. Bem no centro do gráfico aparece o formato de uma micela, que seria a unidade básica do surfactante. Perceba que a micela, quando interage com o contaminante de cor cinza, consegue solubilizá-lo. Você pode observar que o contaminante deixa o solo e passa para a face aquosa totalmente envolvido pela micela, ou seja, o Twin 80. Nesta outra figura, a figura 3, você observa o procedimento geral de lavagem ex situ do solo contaminado utilizando o surfactante Twin 80. Do lado superior esquerdo da figura, você vê que o solo contaminado foi escavado e levado para um outro local. Do lado direito da escavadora, você vê um pré-tratamento, e já do lado direito da figura, você observa a solução do surfactante, que é bombeada para um tanque maior, onde vai encontrar o solo contaminado para realizar o processo de lavagem desse solo. Na parte inferior do gráfico, à esquerda, você observa qual é o resultado da lavagem, ou seja, um solo limpo. Do lado inferior direito, você observa que parte da solução surfactante pode ser reciclada para voltar no processo. Os contaminantes, no entanto, devem ser tratados de forma específica. Na figura 6, você observa o procedimento geral de lavagem de solo com o surfactante Twin 80, só que realizado in situ. Perceba no diagrama que você tem poços perfurados no solo. No lado esquerdo de cor azul, você observa como a solução do surfactante é bombeada para esse poço inicial, ou seja, seria a injeção da solução para o tratamento do solo. Do lado direito, você observa que há uma segunda bomba que faz uma sucção do líquido contendo os contaminantes dissolvidos. No final do processo, você também pode recuperar parte do surfactante para continuar o processo e, obviamente, fazer um tratamento específico para os contaminantes que foram dissolvidos no solo. O segundo artigo de revisão que eu quero te mostrar é de 2020, que trata sobre a nova geração de agentes de lavagem em remediação de solos contaminados por metais. Vamos ler um resumo do artigo. A qualidade do solo é seriamente reduzida devido à poluição química, incluindo a poluição por metais pesados. Para encontrar padrões de qualidade, os solos poluídos eles devem ser remediados. Processos de lavagem de solo, tanto ex situ como in situ, constituem formas bastante eficientes de remover metais pesados e diminuir o risco ambiental em áreas poluídas. Esses objetivos podem ser alcançados utilizando agentes de lavagem apropriados para remover esses metais pesados do solo. Esses agentes de lavagem devem ser inócuos tanto para o ser humano como para os ecossistemas. Os autores citam que é desejável o uso de agentes de lavagem que sejam ambientalmente e economicamente mais atrativos, em vez de utilizar agentes de lavagem sintéticos, ou que tenham alguns problemas ambientais relacionados, como por exemplo o EDTA. Atualmente, uma pesquisa intensa sobre novos agentes de lavagem para o tratamento de solos contaminados com metais pesados, que permitam aumentar a eficiência desses tratamentos. É importante lembrar, no entanto, que apesar da efetividade dos processos de lavagem de solos, a solução de lavagem que contém os contaminantes que estavam inicialmente do solo também precisa de um tratamento, já que ela apresenta uma concentração significativa de, por exemplo, metais pesados. Nesta tabela, você pode observar a faixa de concentração de metais pesados em solos para alguns locais específicos de alguns países. Temos como exemplo Espanha, República Checa, Índia, México, etc. Perceba que para vários desses metais, a concentração fornecida em miligramas por quilograma excede muito os valores normalmente recomendados. Vamos ler algumas informações do corpo do artigo. A lavagem do solo é um processo que pode ser feito quimicamente, fisicamente ou físico-quimicamente, que permite a remoção eficiente de vários poluentes a partir do solo contaminado. A lavagem do solo pode ser conduzida em três variantes: a partir da separação física, a partir da extração química ou a separação física seguida da extração química.
A separação física tem o objetivo de separar a maior parte das partículas do seio da solução e reduzir o volume do solo contaminado a ser tratado. Neste estágio, a lavagem do solo com água permite separar as partículas mais grossas das partículas mais finas. Por outro lado, a extração química é baseada na solubilização do poluente com uma solução de lavagem, podendo ser água com aditivos químicos. Isso é a transferência das partículas do solo para a solução de lavagem. Você pode observar aqui que os autores resumem em 5 etapas os processos gerais de lavagem de solo. É fornecido também um diagrama que permite visualizar melhor essas etapas. Já na tabela 2, nós temos um sumário de várias características em relação a tecnologias envolvendo a lavagem de solo. O termo washing é utilizado principalmente para a lavagem de solo ex situ, enquanto que o termo flushing é utilizado para a lavagem de solo in situ. Perceba que a lavagem do solo ex situ geralmente acontece em pequena escala, enquanto que a lavagem in situ pode acontecer em uma escala maior. A tabela destaca as diferenças de pré-tratamento, tratamento do solo e o pós-tratamento para a lavagem do solo feita ex situ ou in situ, como você pode ver aqui na tela. Falando um pouco das vantagens e desvantagens desses dois tipos de lavagem de solo, temos que no caso da lavagem ex situ, os poluentes são removidos permanentemente do solo. É um método rápido e efetivo, mesmo em solos que estão altamente contaminados. Por outro lado, em termos de vantagem da lavagem in situ, nós temos um distúrbio mínimo do solo, um período de tratamento de curto a médio prazo e também baixos custos. Enquanto às limitações ou desvantagens, temos que no caso da lavagem ex situ, temos uma deterioração da estrutura do solo e a composição do solo. Durante a escavação, por exemplo, podem ser removidos nutrientes importantes para o solo e também o custo relativamente elevado deste processo. Já as desvantagens para a lavagem in situ são que o método funciona principalmente para solos que sejam permeáveis. E como o tratamento é realizado no local, há um risco em potencial de contaminar águas subterrâneas. Os autores também apresentam o custo em dólares do tratamento por tonelada. Temos de 25 a 300 dólares americanos por tonelada no caso da lavagem ex situ e de 100 a 200 dólares americanos por tonelada no caso da lavagem in situ. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe há vários anos um programa chamado Superfund, que tem como objetivo descontaminar diversos solos contaminados nesse país. Esta tabela, por exemplo, mostra diversas tecnologias de tratamento de solos contaminados, destacando os locais em projeto ou instalação, os locais em operação ou finalizados e também o número total. Para entender um pouco mais sobre as ações do Superfund, você pode acessar diretamente o site da EPA dos Estados Unidos. Aqui você encontra diversas informações. Voltando na tabela, observamos que várias tecnologias como a extração de vapores do solo, desorção térmica, lavagem de solo e extração com solvente estão sendo ou já foram aplicados para remediar vários desses solos contaminados nos Estados Unidos. Os processos de biorremediação que você vê na tabela serão abordados em uma próxima aula. Tudo bem? Até mais!